leitura no livro de Hebreus, no capítulo 11. E eu vou ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 8. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, ou de fato sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam ou não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Até aí está bom na leitura. Talvez os irmãos possam ter estranhado o fragmento que nós lemos aqui, porque nós repetimos aqui o que já dissemos na semana passada acerca de Abel, aí lemos sobre Enoque, e então lemos sobre Noé, e aí apenas começamos no versículo 8 a ler sobre Abraão. Sobre Abraão vai até o versículo 19. Até o versículo 19. E nós lemos então somente até o versículo 8. E qual a razão de eu ter selecionado esse fragmento para nós meditarmos essa noite? É para que os irmãos observem algo extremamente importante e muitas vezes, ou poucas vezes, falado pelos cristãos, porque este capítulo 11 de Hebreus, ele fala acerca da fé. E o apóstolo coloca esse capítulo da fé no livro de Hebreus para fazer a referência à fé da salvação. A fé da salvação. Ou seja, se vocês lerem todo o livro de Hebreus, vocês perceberão que essa carta fala acerca da obra de salvação que Cristo realizou por ocasião da sua encarnação e que Ele continua a realizar no sentido de que aquilo que Ele consumou na cruz, Ele agora aplica essa salvação a todos os eleitos, a todos os chamados, mediante o seu ministério celestial, que é o ministério de Melquisedeque, na base de uma nova aliança, num santuário espiritual e superior ao santuário do Antigo Testamento. E então, quando ele chega no capítulo 11, ele já dissertou muito acerca dos problemas que enfrentavam os hebreus ali no final do primeiro século, no último quarto do primeiro século, né, quando os hebreus, em face das tribulações, das angústias, eles se sentiam desanimados da fé. E muitos até mesmo tentados, não por uma questão meramente de fé ou falta de fé, mas tentados a retornar ao judaísmo, como uma fuga das perseguições que eles estavam sofrendo naquele tempo. Isso é registrado no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 32 em diante. O apóstolo Paulo fala dessa circunstância, desse contexto histórico no qual eles passavam. Bem, então no capítulo 11 vem o capítulo de ouro acerca da fé, o capítulo que vem coroando esta epístola, no sentido de que os cristãos, eles pudessem compreender a natureza da fé, o caráter da fé, pudessem entender a vitalidade da fé, a força da fé, a organicidade da fé, para que então eles pudessem viver por intermédio dessa fé. Nós sabemos que o justo, ele é chamado a viver por meio da fé.